Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O que você faria no lugar de Pedro? Um dos melhores amigos dele, um dos apóstolos mais chegados a Jesus, foi executado por causa da sua fé. Outros cristãos na sua cidade foram presos e torturados. De repente, prenderam Pedro. Foi tratado como um criminoso perigoso, trancado dentro de uma célula e acorrentado entre dois guardas. O que você faria no lugar dele? Gritaria pedindo socorro ou misericórdia? Reclamaria das injustiças da situação? Passaria a noite tremendo em desespero? Sabe o que Pedro fez? Ele dormiu. Como ele se acalmou e achou a tranquilidade para dormir naquela circunstância? Pedro ficou calmo porque compreendeu e acreditou no ensinamento de Jesus, especialmente o que o Senhor falou em João 14, poucas horas antes de ser traído, julgado e morto. Jesus viu os discípulos perturbados porque ele havia dito que iria embora e que não os levaria com ele. Eles pensaram que depois de 3 anos acompanhando Jesus, logo ficariam desamparados, como órfãos, deixados para se virarem em um mundo hostil. Ficaram apavorados. Jesus percebeu a ansiedade dos seus amigos e disse em João 14, versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Nas conversas daquele dia, ele enfatizou a importância do relacionamento dos discípulos com o Senhor. Ele falou muito pouco sobre como ele faria para confortá-los, pois focalizou em quem agiria. O conforto dele se encontraria na confiança em Deus. Pedro entendeu. Ele conseguiu ficar calmo diante da tortura e da ameaça de morte porque confiou no Senhor. Anos depois, ele aconselhou outros cristãos perseguidos a demonstrarem a mesma confiança. Em 1 Pedro, capítulo 3, do 13 ao 15, ele disse: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. As palavras de Pedro refletem a mensagem de Jesus aos apóstolos. Não precisa ficar angustiado, mesmo diante das piores perseguições. Se manter o foco em Cristo, a vitória está garantida. O sofrimento pode ser terrível. O resultado neste mundo pode ser até a morte, como havia acontecido com Tiago e ainda aconteceria anos depois com Pedro. Mesmo assim, os fiéis podem dormir tranquilamente, pois confiam em Jesus. A pergunta de ontem foi: qual foi o nome do filho de Sara? Alternativas: A. Ismael, B. Eliezer, C. Ló ou D. Isaque. E a resposta: D. Isaque, conforme diz o relato de Gênesis capítulo 21, versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. E a pergunta para hoje: a esposa de Ismael era de A. Canaã, B. Edom, C. Itália ou D. Egito? A resposta no final do episódio 419, amanhã. E que Deus abençoe você na busca da tranquilidade que vem quando confiamos plenamente no Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.